Olá, irmãos, estamos de volta ao livro de Romanos, no capítulo 9. Quero pedir perdão aos irmãos, a gente não conseguiu gravar aí os últimos 3 ou 4 capítulos no vídeo, mas os irmãos receberam em áudio. Estamos de volta aqui então aos nossos vídeos. Chegamos então em Romanos capítulo 9, a gente está passando, conforme eu falei anteriormente, a gente está vindo de um momento em que Paulo fala da situação da humanidade, onde o apóstolo Paulo fala sobre a justiça de Deus, né? E agora a gente está entrando já numa segunda parte dessa carta de Paulo aos Romanos. Ele começa falando aqui no capítulo 9, conforme nós lemos aí, né? Ele vai falar sobre a sua tristeza por Israel. Israel foi o povo escolhido por Deus, mas muitos não entenderam o que significava ser povo de Deus, o chamado de Israel. Muita gente de Israel não entendeu isso, e nos dias de Paulo, principalmente os líderes religiosos, os fariseus, os escribas que conheciam muito da lei, aquilo causa muita tristeza a Paulo, porque eles não entenderam a vinda de Jesus, eles não compreenderam ou não quiseram entender, compreender e aceitar, né, a obra e o ministério de Jesus. Então Paulo aqui ele começa falando, está falando do povo judeu, ele começa falando lá dos patriarcas. Quem são os patriarcas? Lembra que a história do povo judeu começa com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12. Deus faz uma promessa a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação, não é? O povo de Israel. Só que Abraão e sua esposa tinham, Sara era estéril e Abraão já era idoso. Como é que vai ter filho nessa situação, nessas circunstâncias? Mas Deus faz um milagre e Deus então dá um filho a Abraão, né? Na verdade dá dois. Um que era filho da escrava da sua esposa, né? É um detalhe lá que a gente pode ver num outro momento, ou você pode ler lá. A esposa de Abraão não acreditou que Deus poderia fazer aquilo e acabou entregando a sua escrava para ele, né? Então nasceu Ismael. Só que o filho que Deus tinha prometido era de Abraão e de Sara. Sara quis ajudar Deus, mas não deu certo. Mas então Sara depois engravida de Isaac. Por isso que a gente fala dos patriarcas, né? Abraão, seu filho Isaac e seu filho Jacó. Então a gente tem Abraão e Sara, que tem 2 filhos, né? Na verdade Isaac era filho deles e Abraão também era pai de Ismael com a empregada de Sara. Abraão e Sara, Isaac tem 2 filhos, né? Esaú e Jacó. Eles eram gêmeos, né? Só que Jacó sai depois, e é por isso que Paulo vai dizer aqui que o maior servirá ao menor, né? Esaú serviria a Jacó. Então esses são os patriarcas. E depois de Jacó, né? Jacó tem lá os seus 12 filhos, e aí formam as 12 tribos de Israel. Então Paulo começa falando aqui da tristeza dele com o povo judeu. Do verso 13 até o verso 23, ele vai falar algo interessante. Ele vai falar sobre a impressão que dá aqui é que ele está dizendo que Deus ama um e detesta outro. Deus ama alguns e outros ele abomina. Não, de forma nenhuma, não é isso que o apóstolo Paulo quer dizer. O que ele quer dizer aí nessa perícope, nesse pedacinho de texto aí do 13 ao 23, é que Deus como Criador, ele tem o direito de fazer o que quiser com as suas criaturas. É um direito que ele tem. E se ele quiser tirar a minha vida, o que eu posso fazer? Se ele quiser tirar a tua vida, o que você pode fazer? Se ele não quiser me aceitar e me enviar para o inferno, o que eu posso fazer? Absolutamente nada. Deus é Deus. E como Deus, como Criador, ele tem o direito sobre as suas criaturas. Ele tem o direito de separar uns para a misericórdia e de separar outros para a sua ira.
embora ele tenha esse direito, por nos amar demais, ele não faz isso, ele não faz uso desse direito, muito pelo contrário. Pelo seu amor, pelo seu infinito amor pelas suas criaturas, ele abandona esse direito e faz aquilo que ao homem era impossível, abrir novamente a porta do relacionamento com ele. É isso que Paulo está falando, que Deus tinha o direito de fazer com a gente o que a gente quisesse, o que ele quisesse, e a gente não poderia nem reclamar disso. Mas Deus não faz assim. Deus nos ama e nos justifica. Em Cristo Jesus, ele nos justifica. Nós somos alvo desse grande amor de Deus, né? Então, do versículo 13 ao versículo 23, ele vai falar sobre isso. Embora a primeira impressão é de que Deus separe alguns para a sua misericórdia e outros para a sua ira, mas não é assim. Ele cita o caso de Faraó, embora ele tenha falado que endureceu o coração de Faraó, mas Faraó já tinha o coração endurecido. Lá no contexto de Êxodo, Faraó era considerado Deus. Então, todo aquele ambiente que você vê ali das 10 pragas, né, de uma aparente competição entre Deus e Faraó, era porque Faraó era considerado um Deus e era visto assim pelo seu povo, pelos egípcios, e ele não libera o povo para sair do Egito. Por quê? Porque era ele que mandava. Então, quando Moisés chega para ele e fala que Deus enviou, que o Eu Sou enviou, isso é um problema para ele, porque ele se acha o Eu Sou, ele se acha o poderoso, ele se acha divino. E aí então Deus começa a mostrar para o povo de que Faraó não é isso, mas Faraó já tinha o coração endurecido, né? Quando o texto diz que Deus endureceu, mas é porque Deus já endureceu um coração endurecido, né? A gente não vai ver isso nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, em que Deus aceita uns e não aceita outros. Não. Deus dá oportunidade para todos. Todos aqueles que quiserem, ele nos dá a oportunidade de nós entrarmos pelo caminho da vida, de entrarmos pela porta da vida. E essa porta tem um nome, é claro, chama-se Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Então, todos, aquele que tem o coração endurecido, é uma pena. Aqueles que têm o coração em que entendem a sua situação de pecadores, como humanos, como humanidade pecadora e caída, esses que se arrependem, eles têm a oportunidade, então, da salvação. E aí a partir do versículo 27, ele vai dizer que nem todo Israel é povo de Deus, né? Ele vai explicar ali que os filhos de Deus não são aqueles que são israelitas, né? Pelo fato de serem israelitas, mas são aqueles que são filhos da fé, da promessa que Deus fez a Abraão e o fato de Abraão ter crido naquilo que o Senhor prometeu. Então, são os filhos da fé, aqueles que criam de fato nas palavras do Senhor no Antigo Testamento, né? Então, esse que é o povo de Deus. Hoje, o povo de Israel é o povo de Israel espiritual, é o povo de Deus, que é a igreja, que é formada dos judeus que aceitaram Jesus como Salvador e de todos aqueles que não são judeus, são chamados de gentios, né? Que somos nós. Então, a igreja hoje é o povo de Israel do Antigo Testamento, o povo escolhido por Deus. E aí ele fala que nem todo Israel vai ser salvo, mas o remanescente. O que é esse remanescente que ele fala aqui? Remanescente era aquela parte do povo que era fiel ao Senhor. Lembra que Elias lá vai reclamar com Deus que ele está sozinho, Deus fala, não, você não está sozinho, eu separei 7.000
que não se dobraram diante de Baal. Então esses são os remanescentes, todos aqueles dentre o povo que não adulteraram espiritualmente, que não desobedeceram a Deus, que não foram pelo caminho da injustiça, da idolatria, do pecado. Então sempre tem uma parte do povo que é fiel ao Senhor. Se Deus não separasse esse povo, Israel havia sumido, né, do mapa, e o povo de Israel seria extinto do mapa. Mas Deus separou o remanescente, aqueles que eram fiéis ao Senhor. E assim também, isso para nós é importante, porque não é o fato de ser do povo de Israel que era povo de Deus. Assim também não é o fato de ser membro de uma igreja, de frequentar uma igreja, que você é um filho de Deus. Não, é muito mais do que isso. É aquele que tem fé lá dentro do coração, de verdade, onde só Deus sabe, só onde Deus sonda. Deus sabe da tua sinceridade, se você é dele ou não. Deus sabe disso. Então não basta você frequentar uma igreja ou você fazer boas obras. Não. A salvação sempre foi pela fé. Desde Abraão até os nossos dias, sempre foi pela fé. Então, assim como nem todo mundo que era israelita era povo de Deus, assim também nem todo aquele que se diz evangélico também é povo de Deus, né? E aí a gente não pode entrar na esfera do outro, né? A gente fica só no nosso quadrado. Então eu tenho que saber de mim e não posso julgar o outro, né? Então no versículo 33 ele vai terminar falando a respeito do escândalo. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma roda de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. O que é escândalo? Escândalo naqueles dias ali era uma pedra de tropeço, de fato uma pedra literal de tropeço que impedia as pessoas de seguirem aquele caminho, né? Então Jesus, de certa forma, ele é escândalo porque ele impede que as pessoas caminhem para o caminho da perdição, né? Mas ele jamais escandaliza alguém no sentido que a gente tem hoje, né? Jesus é pedra de escândalo para o povo judeu. É isso aqui que o apóstolo Paulo está falando. Ele é pedra de escândalo para o povo judeu. Por quê? Pela sua vida, pelas suas obras, pelos seus relacionamentos, né? Jesus era uma pessoa de vida simples. E aquilo era um escândalo para o judeu, porque todo mundo tinha um rei, né? E todo mundo tinha um rei poderoso, né? Com poderio bélico, militar, com um grande exército. Mas o rei Jesus não, eles não aceitaram, porque Jesus era simples, andava de pé no chão. Em vez de andar num cavalo muito bonito, ele andava no jumentinho, ele andava a pé. Jesus se relacionava com gente marginalizada, lembra? A mulher adúltera, cegos, leprosos, né? Cobradores de impostos. Quem era visto, né? Eram as más companhias naquela época. Jesus andava com essas pessoas, né? Então isso escandalizava e muito os fariseus. Então ele sempre confronta os fariseus por isso. Jesus é escândalo. Por isso que ele vai dizer aqui que, como está escrito quando Deus fala: eu ponho em Israel, eu ponho em Sião uma pedra de escândalo, e quem crer nela não será confundido. Jesus é essa pedra de escândalo para o povo judeu. Por quê? Por causa da sua vida, por causa da sua obra, né? Jesus ele não tratava como os fariseus tratavam, né? No Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. Não. A mulher adúltera, ela merecia ser apedrejada, como dizia a lei. E aquilo é um escândalo. Quando Jesus absolve aquela mulher, aquilo é um escândalo para aqueles homens, né? Por quê? Porque ela deveria ser apedrejada, mas ele tem compaixão. Então, por isso que Jesus
pedra de escândalo, mas é a boa pedra de escândalo que nos conduz, nos impede de irmos para o caminho da perdição e nós irmos pela estrada que conduz à vida abundante. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor te abençoe muito. Vamos continuar nessa leitura maravilhosa desse texto de Romanos, uma carta tão profunda. E até o capítulo 10, se o Senhor assim nos permitir. Deus te abençoe.